Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 5, que diz assim: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Essa reação de Caim foi justamente porque o Senhor não se agradou da sua oferta. O Senhor, ele, como diz essa expressão, atentou, ele se agradou da oferta do seu irmão Abel. Caim, ele era lavrador da terra. E Abel, ele era pastor de ovelhas. E quando Caim ofereceu a sua oferta, o Senhor não chamou, não atraiu a atenção do Senhor. E quando Abel ofereceu a sua oferta, o Senhor se agradou. E essa reação, justamente eu quero destacar, é justamente essa reação de Caim, que foi uma reação de sentimento de inveja. Ou seja, Caim, ele ficou com inveja do seu irmão porque o Senhor se agradou da oferta de Abel e não da sua oferta. E isso acabou criando, e pode notar que foi algo muito forte, como diz, né, o próprio versículo, ele ficou irado. E eu quero falar justamente sobre inveja. Como vencer a inveja. E quando fala sobre inveja, a palavra inveja ela significa desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro. Ou seja, a pessoa ela fica, vamos dizer, triste com a alegria do outro. A pessoa ela fica totalmente... Agora, quando a pessoa está triste, ela fica alegre. E, infelizmente, tem pessoas que têm inveja. Tem inveja porque ela vê que aquela pessoa ela é feliz no casamento. Tem um casamento bem sucedido, tem um excelente esposo. E por ela não ter esse casamento bem sucedido, ela não ter um esposo abençoado, ela acaba despertando esse sentimento ruim, né, que é a inveja. Ou até mesmo da vizinhança, vizinho que tem inveja do outro, porque está vendo que ele está fazendo melhorias na sua casa, ou porque viu que chegou com um carro novo, e tem até no ambiente familiar também, acaba de irmão, como né, até aconteceu aqui, de irmão tem inveja do outro irmão, e muitas vezes até porque não houve da parte dos pais sabedoria de poder tratar os filhos sem preferência, porque isso acontece quando o pai ou a mãe acaba tendo preferência mais para um filho do que para o outro, e isso acaba o quê? Despertando esse sentimento ruim chamado inveja. E no ambiente de trabalho, então, quando está ali, né, e a pessoa fica incomodada, ainda mais quando a pessoa é promovida no serviço, aí alguns, ou um colega de trabalho, e fica com inveja. Então, é algo que não é construtivo, né? A inveja ela é destrutiva. Ela destrói os relacionamentos. Mas, aí eu disse, mas como vencer? Como lidar com isso? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ou seja, na vizinhança, situações que você vê que está tendo, que está sendo manifesta esse sentimento de inveja. Porque tem situações até que você vê ali, não, a pessoa realmente está com inveja. E tem outros que eles tentam camuflar, dizer esse termo, sabe? Maquiar esse sentimento de inveja. Aí você vai dizer assim, mas como assim, missionária Regina? Como é que acontece isso? A pessoa ela tem inveja, mas ela não demonstra. Ela reage de uma outra forma,
querendo prejudicar. Mas aquela atitude da querer prejudicar, vamos dizer, no ambiente de trabalho. Aí tem aquela pessoa que tem inveja do outro porque está vendo que ele está sendo bem sucedido, a empresa está gostando dos seus serviços e isso acaba incomodando. Aí o que vai acontecer? Aquela pessoa que tem inveja, ela vai fazer de tudo para querer tirar aquela pessoa, para que ela venha perder o emprego, para que ela não venha ser mais admirada como estava sendo antes, elogiada. Ela vai querer mostrar pontos, falhas que nem tem, ela vai querer criar situações para fazer, para queimarmos assim, a imagem daquela pessoa na empresa. E de alguma forma querer prejudicá-la para que ela possa ser mandada embora. E nisso ela está o quê? Ela está almejando o quê? O cargo, a função. Então, quer dizer, acaba que é uma coisa puxando outra. Então, a inveja, ela anda junto o quê? Com a cobiça. Desejar aquilo que é do outro, né? Porque ela não tem a capacidade de poder conquistar, então ela fica com inveja. E isso é algo maligno. E se você for ver lá em 1 João, depois você lê com calma, no capítulo 3, versículo 12, vai falar justamente sobre esse sentimento de que Abel era que Caim era o quê? Do maligno. Porque ele estava fazendo uma coisa ruim. As suas obras eram más. E tem pessoas que infelizmente agem dessa forma. Não fica feliz quando vê a pessoa bem, um bom casamento, numa boa casa, com um bom carro, e vai sempre querer botar defeito. Se você fosse querer falar, sabe que né, essa pessoa que é invejosa, se for falar, aqui ó, olha o carro que Deus me abençoou, que Deus me deu, agora eu estou com um carro novo, um carro zero, aí vai começar a querer botar defeito. Ih, mas essa marca, esse carro aí, olha, não sei não, hein? E aí começa a arrumar uma opção, mas no fundo é porque está com inveja. Não é porque tá. Não, o problema é a pessoa. Ela tá com inveja, começa a arrumar uma opção de defeito. Aí você vai falar, olha, eu tô agora morando numa casa nova, eu comprei um sofá novo. Aí quando você vai falar a marca, já começa a criticar, já começa a arrumar defeito, já começa a falar que, sabe, mas é tudo fruto por causa da inveja. Infelizmente tem pessoas que agem dessa forma. Que não sentem-se felizes com a felicidade dos outros. Que tem que vibrar, se alegrar. E se a pessoa está querendo, né, um invejoso, ele tem que lutar e tentar e conquistar. Porque se a pessoa conseguiu adquirir algo, né, conseguiu algo melhor, é porque ela se esforçou para ter. Porque ela se esforçou para alcançar, né? E ali acaba ele criando esse ambiente, fica tendo, principalmente no ambiente de trabalho, né, ou na vizinhança, é algo que você tem que saber como lidar. Porque Deus dá sabedoria. Como você lidar, né, com pessoas que agem dessa forma. Primeiro você tem que teu coração, descansar o seu coração, ficar tranquila. Porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu, Deus te abençoou. E nem sentir como se. Quando conta a vitória, quando conta a bênção, não é que está querendo se vangloriar, querendo se. As pessoas. O invejoso, ele ouve, quando a pessoa vai contar uma vitória, olha, recebi essa vitória, agora eu estou num novo emprego, o meu salário melhorou, mas não está contando para se vangloriar, está contando para querer compartilhar aquela vitória. Só que o invejoso, quando ele ouve e ele já acha que tá vendo? Ela tá se vangloriando, né? Aí já leva para um outro lado. Porque ele aquilo quando ele ouve, não soa bem, aquilo chega a fazer mal para ele. O invejoso, quando a pessoa está prosperando, está crescendo, está vencendo, ele se sente mal. Aí fala, tá vendo? Ela tá lá, tá vendo? Ela tá metido. Ela tá querendo, tá esnobando, tá querendo se aparecer. Mas não é nada disso. Ele vem com essas frasezinhas prontas e depois fica até querendo contaminar outras pessoas falando isso. Mas a realidade é que Deus está abençoando mesmo, está dando vitória. E tem coisa que, por mais que você não fale, ele vai acabar vendo. Não é assim que acontece? Porque tem coisa que não tem como esconder. Né? Tem coisa que você vai esconder. Você ganhou, comprou um carro, você vai ficar escondendo o carro? Não tem, você vai ter que andar na rua, vai ter que parar, né? Isso não tem como esconder. Entendeu? Quer dizer, então são situações que tem que estar orando ao Senhor, colocando essas pessoas
diante do Senhor, porque são coisas do maligno, né? E são pessoas que precisam de libertação. Porque aqui no caso de Caim, ele se deixou dominar por esse sentimento de tal maneira que o que ele fez acabou tirando a vida do próprio irmão. Depois você pode ver no versículo 8 desse capítulo 4 que relata sobre o primeiro homicídio, por causa da inveja. E a gente vê assim essa questão do invejoso, querendo matar os sonhos, sabe? Querendo colocar tristeza. Ele, pessoa alegre, vibrando, e ele querendo lançar, sabe, aquele balde de água fria. Mas eu quero dizer para você hoje, talvez você esteja passando por essa situação de pessoas que estão com inveja do seu casamento, inveja do emprego que você, né, que você tem, está com inveja dos filhos, né, da educação que você deu para os seus filhos, tem inveja da casa onde você mora, do carro que você tem. E eu quero dizer para você hoje que essas pessoas, só orar, colocar diante do Senhor para que Deus possa estar libertando. E se elas se arrependerem disso, tem como mudar, reverter essa situação. Caim poderia ter revertido essa situação. Deus aconselhou ele, falou assim, olha, se você continuar assim, isso aí vai te dominar. E ele não atendeu os conselhos do Senhor e deixou-se dominar pela inveja. Mas quando nós somos, Deus nos mostra. Você vê, quando a pessoa tem inveja, você vê nos olhos. Os olhos dela entrega. O olhar, a maneira de agir. Você vê quando está querendo prejudicar, fazendo algumas coisas, você já está vendo, opa. Aí tem um sentimento de inveja. E isso nos dá autoridade para repreender. Porque isso é espiritual. Isso é espiritual. Mas Jesus já venceu na cruz. E isso não vai atrapalhar a tua caminhada. Isso não vai atrapalhar a sua caminhada porque você continua prosseguindo. Agora tem pessoas que se deixam levar por essa situação. Se deixam envolver. Aí fica chateada. Aí fica... Não vale a pena se envolver nessa questão. Sabe, pessoas que se comportam dessa maneira. Que agem dessa maneira que só perdem. Só perdem. Não tem nada a ganhar. Só a perder. Então você prossegue no propósito, naquilo que Deus está fazendo na sua vida, está conquistando, sabe? E continua. E não deixa essas coisas, esses olhares, essas críticas, sabe, querer contaminar. E querer com isso minar a tua fé, fazer você desanimar, ficar triste. Não vale a pena. E tem que colocar essas pessoas diante do Senhor. Porque Deus, ele vê, olha só, Deus viu. Então, aí a gente vai ter que entender o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque o coração dele, né, já tinha essa inclinação, né, para esse sentimento, que é um sentimento maligno. Tanto que Deus atentou para a oferta aqui de Abel. Porque Deus, ele conhece. Deus, ele conhece os corações, a intenção dos corações. Então, que você possa estar tranquilo, descansando seu coração no Senhor, avançando. Se a pessoa está tendo inveja, tem coisa que você não tem como pegar, se pudesse tirar, se arrancar o sentimento do coração da pessoa, mas a gente não tem como fazer isso. A pessoa, ela tem que se posicionar, ela não tem que despertar. A única coisa que a gente pode fazer, pessoas que são invejosas, que têm inveja, é orar por elas. Pedir, clamar ao Senhor para que o Senhor possa estar, né, pela misericórdia de Deus, para que o Senhor possa estar libertando, que elas possam despertar. Porque isso é um cativeiro espiritual. Então, que você possa prosseguir, que você possa continuar, porque Deus, ele se agrada de um coração sincero, de um coração puro, de um coração reto, né, que não está querendo prejudicar ninguém, mas que está ali querendo fazer a vontade, buscando, procurando fazer a vontade do Pai. Então, que você possa estar guardando essa palavra no seu coração. Então, a maneira de vencer a inveja, né, daquelas pessoas que, né, vêm esse sentimento de inveja para querer prejudicar, orar, colocar diante do Senhor, né, clamar a Deus pela misericórdia, pela libertação, e você prosseguir, não dá ibope. Não dá ibope para o invejoso.
Invejoso também tem hora que quer se... Ele começa a fazer criando situações, armando situações, confusões, né, para querer armar situações, para querer prejudicar. Então não dá ibope, sabe? Olha para o Senhor, segue, né, no propósito, naquilo que Deus tem na sua vida. E não fica perdendo tempo, se desgastando, se vier falar, se alguém falou, olha, fulano falou, que ciclano falou, e não, nem quero nem ouvir. Não quero perder meu precioso tempo, porque isso não vai estar me edificando. Então, prossegue, porque Deus é contigo. E Deus tem muito, muito, muito mais para fazer, tem muito mais para realizar. E sempre não guardar ressentimento, não guardar mágoa e sempre buscando a face do Senhor e colocando tudo diante do Senhor, sendo totalmente dependente de Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.